das pessoas e dizem, pastor, isso é coisa para se estudar no seminário. Será? Teologia faz parte da vida da gente. Nós fazemos teologia todo santo dia. Nós estamos estudando a Deus, tentando entender a Deus, compreender a Deus, todo santo dia. David, por favor, apaga para mim essa fileira de luz. É o 4, eu acho. E nós então, hoje, nós vamos trabalhar, ou estudar, a questão da relação do ser e dos atributos de Deus. Quem é Deus e quais são os seus atributos? Essa é só apenas uma parte introdutória. Nós vamos daqui para frente trabalhar as questões do ser de Deus de uma forma mais intensa, mas hoje, a lição de hoje, é uma espécie de introdução ao assunto, ok? Então nós vamos trabalhar esse assunto no decorrer das lições. Pode passar? Vocês têm ali, eu acredito que a maioria de vocês recebeu a folhinha, certo? É a lição. Essa lição encontra-se no site da igreja, está disponível lá. Quando você abre o site da igreja, aparece um banner. Dentro desse banner está lá escrito Escola Dominical, lição das escolas dominicais, e tem um linkzinho embaixo, EBD. Clica nele, abre todas as lições da escola dominical. Essas lições são preparadas pelo pastor da igreja. Então nós pegamos como livro base o livro de Berkhof, Teologia Sistemática de Berkhof. Então nós já vimos, ele é um teólogo estadunidense, que na realidade é de origem holandesa, e ele então trabalhou essa ideia e as igrejas reformadas usam o seu livro como referência. Muito bem. Da boca de pequeninos tiraste perfeito louvor. Tudo bem, o Espírito Santo traduz isso tudo como perfeito louvor ao Senhor. Tá? É assim que funciona, gente. Louvado seja Deus, porque nessa igreja nós cuidamos das crianças aos idosos. Ninguém fica de fora, todo mundo tem espaço aqui dentro. Então vamos lá. Então na folha que eu dei para vocês, então, da lição da escola dominical, quem ainda não acessou é www.ipj.org.br. Você tem as lições, já tem até a lição de número 5. Então você pode já antecipar. Você tem ali durante a semana as leituras bíblicas. Já viram lá? Na frente tem leitura bíblica. Fica fácil, fica melhor de entender os textos que vão sendo apresentados. Tá bom? Então vamos lá. Parte de introdução da lição está escrito. Quando queremos falar sobre algo que as pessoas não conhecem, usamos comparações com aquilo que elas conhecem e compreendem. Assim, o que é conhecido torna-se ilustração para o que é desconhecido, apontando e ressaltando suas semelhanças. Será que a Bíblia usa comparações? Sim ou não? Parábolas? Não, mas especialmente comparações. Abram lá em Atos capítulo 2. Às vezes nós temos umas ideias a partir de elementos que deveriam ser apenas comparativos. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é a descida do Espírito Santo, certo? De 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Muito bem, o que nós temos ali? 2 elementos de comparação, certo? Até aparece a palavra como. Então veio um som como de um vento impetuoso. A casa se encheu de vento? Eu já vi gente dizendo, não, mas teve um vendaval dentro da casa, todo mundo correu lá para ver o que estava acontecendo. Não teve isso. Houve um som como de um vento impetuoso.
Como é que é o som de um vento impetuoso? Vocês já estiveram num apartamento, num lugar elevado, num dia de vento? Pega qualquer frestinha e faz o quê? Assovia. Quem tem medo de fantasma quase morre, né? Fica lá, é bacana. Um vento impetuoso é aquele vento que vem e faz barulho. É desse tipo de coisa que nós estamos falando. É como um vento. O autor aqui, o Lucas, ele não tem como expressar o que aconteceu com palavras comuns. Então ele diz assim, ó, eu quero comparar isso. Não era um vento, mas era como se fosse esse som de vento impetuoso. Não houve vento dentro daquela casa. Houve um som como de um vento impetuoso. E em seguida também ele fala das chamas do Espírito Santo, que pousou cada um deles, na cabeça de cada um deles, né? E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O que é isso? Eu vi uma vez um quadro da Idade Média, onde representava essa cena. E na cabeça de cada um deles parecia uma vela, tinha uma chama. É isso que aconteceu? Não, não é uma chama, um fogo, uma labareda, mas eram clarões. Como é que Lucas ia dizer que eram clarões de luz? Ele usou aquilo que ele tinha. Ele expressou aquilo que ele tinha. O livro de Revelações também é assim. Como vai ser o céu? Ruas de ouro e de cristal. Gente, ele está tentando usar, dentro da linguagem dele, dentro daquilo que as pessoas conhecem, elementos de comparação para mostrar como é. Ok? Então aqui a gente tenta mostrar o que não é conhecido através de coisas que nós conhecemos, coisas que são do nosso dia a dia. Isso é uma ilustração. Então, quando queremos falar sobre Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus único e verdadeiro, a quem nós vamos compará-lo? Aos deuses orientais ou africanos? Abram lá. Tem dois textos projetados. Os dois textos estão em Isaías. Um no 43:10 e outro em 40, 25 e 26. Então Deus vai dizendo, olha, não existe outro Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. É um cântico bem bonito esse também, né? Conhecem? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Muito bem. Agora o capítulo 40, versos 25 e 26. Como é que nós vamos entender Deus se não temos como compará-lo? Como é que nós vamos imaginar quem é Deus se nós não temos nenhum parâmetro para isso? É dessas dificuldades que vive a teologia. Ou quem é superior a ele para que possamos estabelecer esse paralelismo entre ambos? Assim sendo, chegamos à conclusão de que não existem parâmetros confiáveis entre os homens para descrevê-lo completamente, mas podemos entendê-lo e conhecê-lo através dos seus atributos pessoais. Então, a única forma de podermos entender e conhecer a Deus é a partir dos seus atributos pessoais, que nós vamos encontrar na natureza, nas coisas que Ele criou e também na sua palavra que Ele revelou. Mas isso nós vamos caminhando e vocês vão entendendo um pouquinho melhor. Ponto 1. Acompanhem lá na lição. O ser
de Deus. Eu tenho batido bastante nessa tecla porque é uma coisa importante. Fé é uma coisa racional. Não é uma coisa irracional. Não é uma coisa ilógica. Não é uma coisa abstrata. Fé é algo que nós devemos sim saber por que nós cremos. Vimos na lição anterior, inclusive se não me falha a memória, terminamos citando esse texto de Pedro, dizendo olha, que você tem que estar preparado para dar razão da sua fé a todo aquele que lhe pedir contas. Fé é alguma coisa assim que nós podemos raciocinar, racionalizar. Existem elementos que nós não podemos comprovar, daí são metafísicos, mas é uma coisa lógica. Por que é que nós acreditamos em Deus? Vamos pensar na criação, certo? Nós acreditamos em criação. Os cientistas acreditam em evolução. Alguns doidinhos por aí acreditam em colonialização, que os seres extraterrestres vieram à Terra e colonizaram. Viram alguma coisa aí passou num programa de TV agora recente aí, que tem UFOs e OVNIs e não sei mais o que, chegando por aí? Beleza, tem gente que acredita, diga Nilson. Tem gente que acredita nisso, que nós na realidade somos seres de outros planetas que acabaram largados aqui porque aconteceu algum problema. Não sei de onde isso. Isso chama-se teoria. O que é uma teoria? É uma ideia que não pode ser comprovada. Muito bem. Então agora nós vamos pensar na lógica das teorias, certo? Então nós pensamos assim, na lógica, e vamos tentar achar as falhas. Pensando na colonialização, está difícil, do espaço, certo? Vieram aqui seres extraterrestres, extremamente inteligentes, com naves ultramodernas, pousaram aqui e criaram o quê? O Homo sapiens. Cadê toda a tecnologia? Para que a era da pedra, do ferro, para que passar por essas coisas todas? Se tinha toda essa tecnologia. Como? Para que a invenção da roda, se já sabia voar? Sim, vira e mexe vai chegar na origem de todas as coisas. Sim. Sim. Nós temos essa resposta e para nós ela é lógica. Para os cientistas, não. Para os ufologistas, não. Não tem problema. São teorias. Mas vamos lá, vamos tentar olhar a questão da lógica. Certo? A lógica. Então você tem aí a evolução. A evolução diz que havia água e veio então uma partícula energética, um raio, alguma coisa, bateu na água tinha um animal unicelular, esse animal unicelular se multiplicou, se dividiu, e assim houve a multiplicação das células, e dessas células foram criados seres vivos, que saíram das águas, se rastejaram até a terra, e ali eles desenvolveram, e beleza. Gente, pensa bem, onde é que estava essa água antes? De onde é que veio o raio? É como a teoria do Big Bang, né? O mundo vem um mundo em expansão, foi a explosão de um todo, tá legal. Era um todo, de onde estava esse todo? Explodiu, para explodir precisa de gases. Quem criou os gases? Para explodir precisa de fósforo, gente, do início, de um start. Quem é que fez isso? Vira e mexe, eles chegam num ponto onde não podem dizer nada. Falando de lógica, certo? Daí essa questão da evolução, eu ainda tenho uma pergunta para os evolucionistas. Sempre existiu o macaco, certo? Sim ou não? Sempre existiu. Sempre existiu o macaco. O macaco está nos registros históricos mais antigos. Por que uns evoluíram e outros não? Não, espera um pouquinho. Dizem que nós somos a evolução dos macacos. E aí, como é que faz? Hã?
É uma piadinha, gente. A criança chega para a mãe e pergunta: mamãe, de onde nós viemos? Daí a mãe e diz, né, para a mãe: porque o papai disse que a gente veio do macaco. Daí a mãe diz assim: olha, meu filho, teu pai vem de outra família, por isso que ele disse isso. Traduzindo já a piada dela, é mais ou menos isso. Muito bem. Questão de lógica só de lógica. Por que alguns evoluíram e outros não? Adaptação, desenvolvimento, tudo isso eu posso entender. Mas por que alguns evoluíram e outros não? É a seleção natural das espécies. Ainda assim, por que alguns sobreviveram e outros não? A adaptação não funciona bem assim, mas tudo bem. Deixa quieto, só estou querendo falar de lógica. Ok? Lógica. Vamos partir para a criação. Qual é a lógica da criação? Deus criou o homem do pó da terra. Quem de vocês já brincou de fazer bonequinho de barro? Já brincaram? Quando eu era criança eu fazia isso. Fazia bonequinho, fazia vaquinha, fazia um monte de coisa. Geralmente eu fazia também uns pelotinhos para caçar passarinho. Também usei isso bastante para fazer isso. Era gostoso mexer com barro, não é não? E daí nós dizemos: isso é uma projeção da nossa infância. Nós imaginamos isso, achamos bonito, queremos que aquilo tenha vida. Não é não. Pensa no corpo humano. O corpo humano é composto do quê? Quimicamente, do quê? Ferro, manganês, potássio, fósforo, água. Pararão. Onde é que a gente encontra essas coisas? Qual é a dificuldade de entender isso? Questão de lógica, nós podemos dizer que nós descendemos da Terra, quimicamente falando. Lógica é uma coisa interessante. Dá para você criar uma série de coisas. É óbvio, tem furos, tem falhas, por isso se chama teoria, uma coisa que não se pode provar. São teorias. Mas só para vocês entenderem a dificuldade. Aqui caiu minha internet, deixa eu chegar aqui onde é que estou. O ser de Deus. Então a nossa fé é racional. E ela exige uma definição lógica de Deus. Nós queremos saber quem é Deus. Como qualquer ser humano, nós queremos saber os porquês. Tem uma fase na vida da gente que chega a ser irritante. Os pais que o digam. A criançada chega ali perto dos 5 anos, 4, 6 anos, e pai, por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? O Enzo já começou com 2. A primeira palavra que o Enzo disse foi: por quê? É muito para a cabeça. Só 2 porquê de cada vez. Para vocês verem, isso acontece. Nós vamos buscando, nós inquirimos, nós somos seres que querem respostas. Quais são as 3 perguntas que o ser humano faz durante a sua vida toda? Quem sou? De onde venho? E para onde vou? Certo? Perguntas filosóficas que movem o mundo. E eles se inquietam, porque não sabem de onde vêm. Mas nós sabemos de onde nós viemos. De onde é que nós viemos? De Deus. Ele nos criou. Nós somos criaturas feitas a partir do amor de Deus. Na expressão do seu amor, Ele nos criou. Isso nos basta. Isso é uma coisa racional. Eu tenho que explicar a minha criação, de onde eu vim. E eu digo: minha origem é divina. Eu venho de Deus. Deus é que me formou do pó da terra. Não, mas pó da terra não. Eu tenho uma mãe. Então tá bom. Pega o Salmo 139. Ainda que eu tivesse qualquer tipo de forma, Deus estava lá me entretecendo como nas profundezas da terra. Do salmista, né? Falando de alguma coisa que não estava visível, como uma semente que brota e germina e não é visível. Assim nós, no ventre materno, somos formados. Células se juntam, ossos são formados. É uma maravilha.
Vocês já pensaram na maravilha que é um fio de cabelo? E no lugar certo? Já imaginou se nasce fio de cabelo, né, na bochecha? Aí tem barba, né? Mas não é cabelo. Barba é barba, cabelo é cabelo. São duas coisas diferentes. Por que não são iguais? É interessante, Deus coloca tudo no seu devido lugar. Por que Deus fez 2 olhos? Já imaginou um cíclope? Ia ficar feio, né? Deus é um Deus estético, fica bonito. Mais do que isso, é que Ele quer que a gente veja bem. Porque Ele colocou 2 orelhas em nós. Para pendurar o óculos, né? Ou então o microfone agora. Tem 2 abas aqui, vamos pendurar o microfone. Uhum. Fantástica, é fantástico. Quando Deus faz bem feito. Colocou 2 ouvidos para nós, para a gente poder ouvir melhor. Colocou na cara da gente só uma boca. Por quê? Falar menos. Isso com certeza. Tá? Como? A trava nos dentes da língua. A língua é terrível, rapaz. Ela não tem trava, não. Quem coloca trava na boca da gente é dentista. Põe aqueles bracket, aquelas coisas. Mas vá. Remédio para calvície. Gente, eu vou dar uma dica para vocês. Indústria farmacêutica não quer que você fique curado. Certo? Então o remédio não é para curar você. É para evitar que você sofra mais. Mas é para manter você vivo. Você vai ficar doente, mas vivo, para continuar gastando. Então não pense que, não, esse remédio aqui vai curar isso aí. Gente, eu sou cético nesse ponto, mas vamos lá. Nossa fé racional, então, exige essa definição de Deus. Deus é um ser lógico. Deus não é ilógico. Deus não está no mundo das ideias, não é um Deus abstrato, não é alguma coisa que você olha e diz assim, puxa vida, não tem nexo. Não, Deus tem lógica sim. Quando nós olhamos para as leis que existem na natureza, certo? As leis, quem as criou? Deus, beleza. Se Deus criou as leis para colocar a ordem, o que nós podemos entender desse Deus? Que Ele é um Deus lógico, que pensa, que estabelece, que vê parâmetros, princípios, que vê como as coisas funcionam. E até mesmo as exceções, e aqui é a parte mais interessante, até as exceções têm regras. Quem de vocês estuda português? Tem uma série de expressões linguísticas. Isso aqui é exceção. Quando acontece essa exceção, é porque, e daí vem a regra. Até para exceção existir tem regra. Eu fico triste quando vejo pessoas que não querem seguir regras. Não conhecem a Deus. Acham que igreja não precisa ter regras. Não conhecem a Deus. Tudo que Deus criou tem regras. Ele não é um Deus que fica no mundo das ideias, Ele é um Deus prático, é um Deus do dia a dia, é um Deus que, como diz lá no Gênesis, o que acontecia com Adão e Eva antes do pecado? O que Deus fazia todo dia na viração do dia? Ia bater papo com o homem e com a mulher. É um Deus lógico, um Deus que se relaciona, um Deus que tem a capacidade de falar e de ouvir, que se comunica. Quando nós pensamos nesse Deus, nós não podemos imaginar Ele como abstrato. Não podemos colocar como Platão, é um Deus do mundo das ideias, daquele Deus que eu imagino que Ele é. Não, Ele é quem Ele é, apesar do que eu imagino. Vamos pensar num ateu. O que o ateu diz de Deus? Deus não existe. Então, porque ele afirma isso, porque ele pensa isso, então significa que Deus morreu. Certo? Não, Deus vai continuar existindo. Tem alguns crentes que acham que se não ajudarem Deus, o reino de Deus vai sucumbir.
vai acabar, vai sofrer. Gente, para pensar que Deus é esse. Se Ele é um Deus que precisa da minha ajuda, então Ele não é Deus. Isso é uma questão de lógica. Se eu digo que Ele é todo poderoso, Ele existe a partir do que além daquilo que eu penso, ou daquilo que eu faço, ou daquilo que eu digo, porque se Ele depender de mim para qualquer coisa, Ele não é Deus. Ah não, mas nós fomos criados para o louvor da sua glória, então Deus precisa do nosso louvor, certo? Ah, eu preciso louvar a Deus, eu preciso dizer para Deus, obrigado Senhor, todo dia. E nós temos tantas coisas para agradecer. O fato de abrirmos os olhos todo santo dia, o fato de termos um teto sobre as nossas cabeças, roupa para nos vestir, alimentos para nos alimentar, amigos para compartilhar, uma igreja para ir, tudo isso é graça de Deus, é bênção de Deus. Gente do céu, por que não louvar? Como não louvar a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá? E quando vem problemas, e quando vem dificuldades, eu acho que Jó é o nosso maior exemplo. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, tirou, louvado seja o nome de Deus. Quando nós conseguirmos aprender a entender esse Deus e a nos relacionar com esse Deus que é todo poderoso, capaz de dar e de tirar, dar a vida e tirar a vida, dar prosperidade e tirar a prosperidade, quando nós pudermos entender que esse Deus está acima de qualquer pensamento que nós possamos ter a respeito dele, daí nós vamos começar a entender quem é Deus. É difícil, mas não é impossível. Então, Deus não pertence a esse mundo das ideias, como dizia Platão. Ele é um ser vivente que se relaciona com as suas criaturas. Diga lá, David. O ventilador está lá no outro canto. Aquela sala lá em cima é quente, gente. Vocês não fazem ideia como a sala do pastor é quente. Mas isso vai acabar. Na igreja nova vai ser muito bom, tenho certeza disso. Ah? Deus é um ser vivente que se relaciona com as suas criaturas. Qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus? Contem lá. É aquele que você tem aos domingos? Sim? Vocês têm relacionamento com Deus ao domingo? Neste dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Marcaram? Vieram aqui para isso? Sim ou não? Eu vim, eu quero estar na presença de Deus. Mas eu estou na presença de Deus também aonde? Em casa, no trabalho, na escola, quando estou acordado, quando estou dormindo. Eu não posso sair da presença de Deus, porque a presença de Deus está em todo lugar. Mas como entender isso, pastor? Como entender que Deus está cuidando de mim aqui e está cuidando de um japonesinho lá no Japão? Como entender que Deus não perde ninguém de vista? Lembram quando nós falamos de Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? Toda a terra está envolvida pelo Espírito Santo de Deus. Toda ela. O tempo todo. Vamos pensar cientificamente. Sabem aquela história da atmosfera? Que parece uma cebola? Atmosfera, estratosfera, biosfera, uma fera só. É a mesma história. É Deus envolvendo a terra com sua graça, com seu amor, com sua misericórdia, abrindo o seu sol, derramando a sua chuva sobre todas as pessoas, bons e maus. A graça de Deus. É por isso que Ele vê todo mundo o tempo todo. Ele não descansa, Ele está em toda parte. É como o ar que nós respiramos. Nós temos ar aqui, não temos? Tem ar no Japão, não tem? É o mesmo ar? Como não? A resposta dela, o ar lá é mais poluído. Boa, boa. Na realidade, o ar, ele circula por todo o planeta, gente. Vem o vento para isso. Empurra para um lado, empurra para o outro. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são os filhos de Deus, o Espírito. Diga, Nilson.
É noite. Uhum. Sim, Deus é maravilhoso, Deus cuida de todo mundo, ninguém consegue sair da presença de Deus. É interessante que às vezes a gente tem uma ideia meio estranha no culto, né? Senhor, agora nós que estamos aqui em Tua presença, não, nós sempre estivemos na presença de Deus, nós estamos entrando na Tua presença, não, nós nunca saímos da presença de Deus. Às vezes a gente tem umas expressões assim que são meio contraditórias, não dá para sair da presença de Deus, dá? Dá? Não, da presença de Deus, não, ele sai da graça pode ser, mas da presença de Deus, aonde é que o salmista diz que poderia se esconder de Deus? Salmo 139. Se eu pego as asas da alvorada, me detenho lá no confim dos mares, né? Se eu faço a minha cama lá no mais profundo abismo, lá no chão, lá na sepultura, se eu digo as trevas vão me encobrir, as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Não tem como fugir da presença de Deus. Então, quando você for pecar, lembre disso. Deus não está de olhos fechados, diz o salmista que ele não dorme nem tira um cochilo, né? Deus não dorme nem dormita, aquele que guarda Israel. Então, quando você vai fazer coisa errada, saiba que Deus está te vendo. É verdadeiro, Deus está vendo, está verdadeiro, tá bom? Não é como a gente imagina, com os dois olhos, tá? Deus não tem dois olhos, nós já vimos, essa é uma questão antropomórfica. Muito bem, voltando lá, e ele pode ser então conhecido por seus atributos pessoais. Nós vamos trabalhar agora um pouquinho a questão do atributo, mas antes vamos ver a questão de essência. O que é uma essência? Podem ler lá, eu não ligo. Por essência, entendemos aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo que é constituída por partes imutáveis. Então isso é a essência. A essência de um perfume. Como é que funciona? Perfume, todos eles têm odor, certo? Mas aquela essência em específico pertence a um determinado perfume. Não é assim? Chanel número 5. Quem usa isso aí sabe como é que funciona. Eu não uso. Mas ele tem uma característica especial, que o distingue de todos os outros perfumes. É interessante, porque a sua essência, o seu cheiro, aquilo que é diferente. O que nos caracteriza como essência é isso. Aquilo que faz de nós algo específico. Então é a mais importante característica de um ser ou de algo. Qual seria a mais importante característica de Deus? O que distingue Deus de qualquer outra criatura, de qualquer coisa criada, de qualquer outra espécie que nós poderíamos imaginar ou comparar? Ele não muda nunca? Como? Poder infinito. E aí nós vamos começar a tentar definir Deus. Mas dizem os teólogos, pode passar para nós, por favor? Eles têm alguns consensos, né? Teologia não é uma coisa, uma ciência exata. E obviamente as pessoas têm alguns pensamentos. E grandes teólogos também têm as suas divergências. Mas em algumas coisas eles concordam. Em João 4:12. O que diz lá? Abram lá, nas suas Bíblias. O que diz João 4:12? É a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus revela a ela, e aí nós temos uma questão de revelação, algo que estava escondido, algo que as pessoas ainda não tinham o devido conhecimento. E então diz Jesus textualmente, que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso que está lá no texto? Não. O que diz lá 4:12? Não.
Eu errei o versículo, então, vejam lá. Achem lá, tem que achar isso aí. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. 4:24, é isso? Leiam lá. Muito bem. Eu vou te contar casos sérios, pastor. Isso é um problema daquela pecinha que vai atrás da máquina, sabe, do computador? É o problema dele lá. Referência é um caso sério. Mas a essência de Deus, então, é simples. Ela é composta do que mesmo? De Espírito. De Espírito. O que é o Espírito? Vamos definir Espírito. Quem já viu fantasma? Não viu não, fantasma não existe. Ah, meu Deus. O que é um Espírito? O Espírito é o Espírito, verdade. Vamos lá, o que é o Espírito? Vamos tentar definir Espírito. Espírito é uma coisa que vive, certo? Não é uma coisa que não é lógica, nós estamos falando de Deus, nós estamos dizendo que Deus é Espírito, então nós estamos tentando definir Deus. Então, o Espírito é algo vivo, que mais? Não tem forma material, não tem uma espécie material, que mais? Ele tem fôlego de vida, é um ser que vive, que mais? Não, ele é um ser não pode ser um sentimento. Tá, você ainda está trazendo para você, eu quero definir espírito. Você está falando de transcendência. Vamos imaginar. Então ele é um ser que transcende o material, ok? Eu te ajudei, hein? Que está acima dessas coisas, que está fora dessas regras próprias da natureza. Então Deus é aquele que cria as regras, mas ele não é regido por elas. Deus é Espírito. É uma pessoa da Trindade também. Sim, ele cria as regras e ele pode fazer isso sem problema. A palavra de Deus nos diz que uma das regras que ele criou e ele não faz, não quebra, não invalida, é mentir. Deus não é um homem para que minta. Não necessariamente. É que daí nós começamos a limitar Deus. E essa autolimitação de Deus também não é real. Ele cria as regras. Ele faz as regras. Dele emanam as regras para toda a natureza, para todo o universo. Ok? Nada acontece por acaso. Ah, pastor, mas tem meteoro que bate na terra. Tem meteoro que bate na terra. Por quê? Deus tem um propósito com isso. Deus tem sempre um propósito para todas as coisas. Mas vamos lá, vamos seguindo. Eles também, sim? Falando de Jesus. Jesus é a representação de Deus na terra. Mas voltando lá, então os teólogos também entendem que essa essência de Deus, esse Espírito de Deus, ela é composta pela unidade, simplicidade e espiritualidade. Então eles entendem, olha, Deus é sim, e a essência de Deus, o Espírito de Deus, ele é simples, ele é e ele é espiritual, ou seja, transcende aquilo que é material. Seguindo, Berkhoff afirmou: o ser de Deus é caracterizado por profundidade, plenitude, variedade e uma glória que excede nossa compreensão. E a Bíblia apresenta isso como um todo glorioso e harmonioso, sem nenhuma contradição inerente. Esta plenitude de Deus, e esta plenitude de Deus, acha expressão nas perfeições de Deus e não de outra maneira. Tem um texto que fala isso: ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Altura, profundidade, largura, comprimento, tudo isso. Nada é suficiente para comparar
a Deus. Sim. E o próprio ser humano acaba querendo limitar a Deus para que possa controlá-lo. Vamos pensar no povo judeu, certo? O povo judeu, Deus deu para eles a Arca da Aliança, certo? O que é que tinha na arca? Um jarro com maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu, certo? Beleza. O que o povo disse que a arca era? A arca é Deus. A arca fala da presença de Deus. Olha, enquanto a arca do Senhor estiver conosco, nós não vamos perder batalha nenhuma, porque Deus está aqui. Pega Deus e põe na caixinha. Daí vem a igreja cristã. Eu não sei quantos de vocês já foram numa igreja católica. O que tem lá numa igreja católica? Você entra, tem o altar, tem a mesa, e lá atrás do altar o que é que tem? Uma caixinha. Uma caixinha. Por favor, eu não estou aqui derrubando nenhuma coisa, não estou falando nada da fé de ninguém. Estou falando do que as pessoas fazem, certo? Criou-se uma caixa de metal, revestida, ela é dourada, para lembrar o quê? A Arca da Aliança. O que é que tem dentro da caixinha? A hóstia, que é o corpo de Cristo. Tem uma lâmpada que não pode apagar. Por quê? Porque é a presença de Deus. Virou, mexeu, a igreja cristã, aqui aspas no cristã, copiou a mesma coisa lá dos judeus, gente. Aquilo que Deus disse que não se faria mais, não se teria menção mais dela, isso está em Jeremias. Agora eu não lembro o versículo. Procurem para mim. Quem tem aí concordância bíblica? A Arca da Aliança. Não se fará mais menção dela. Menção. Procure por menção. A palavra menção. M-E-N-C cedilha A-T-U-O. Menção. Deus toma para si a Arca da Aliança e diz: olha, vocês não se lembrarão mais dela, vocês não farão mais menção a ela. Vamos lá, vamos ver quem consegue achar. Não achou menção? Procura por Arca da Aliança, tem que aparecer em algum lugar. Não se fará mais menção dela. Deixa eu ver se eu abro aqui. Minha concordância. É importante achar esse texto para que a gente consiga quebrar alguns paradigmas, porque ultimamente eu ando vendo arca em tudo quanto é canto, gente. Abram lá o texto e vejam se é esse. 3,16 parece interessante. Alguém falou em 3,16. Hã? Legal, é esse texto. Ok? Acharam lá? Viram? Tem capítulo e tem versículo. Tá? Nós não estamos inventando doutrina. Deus disse: não vai se fazer mais, eu vou tomar, eu vou tirar ela. Vocês não vão mais ter a Arca da Aliança, para que vocês não corram nesse risco. Onde é que está a Arca da Aliança hoje? O Indiana Jones pegou ela, levou ela lá para... Não, onde é que está a Arca da Aliança? A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse que está no céu. Agora isso vocês vão procurar. Não vai dar toda a chance não. Só para vocês terem ideia como é que funciona. Os homens querem um Deus que eles possam reduzir
e enfiar numa caixinha. Um Deus que eles possam controlar. Um Deus que eles possam dizer, olha, você está aqui, você é obrigado a fazer isso, porque... E o que tem de teologia dizendo que Deus é obrigado a fazer alguma coisa? Recentemente eu ouvi a história de um pastor por aí pregando sobre dízimo. Dizendo, olha, você está dando o seu dízimo, então você pode exigir de Deus que Ele te faça prosperar. Você já fez a sua parte, agora Deus tem que ser fiel e honrar a sua palavra. Uhul! Gente, não sei de onde que eles conseguem fazer isso com Deus. Que Deus é esse que eu posso manipular? Que Deus é esse que eu sou capaz de colocar numa caixinha? Que Deus é esse? Vocês estão vendo o tamanho da responsabilidade cristã em entender a Deus e não reduzir a Deus? Tiago. Sim. Sim. Aquilo que ele falou. Mas onde é que diz lá que ele vai... Sim, na promessa de Deus. Isso nós podemos confiar, porque Deus não é um homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Isso sim. Gilson, o Nilson tinha pedido primeiro, já passo para ti. Fala lá. Neopentecostalismo, certo? Ela é a mulher vestida de sol. Parabéns para essa mulher. É, anticristo sempre tem, gente. Sempre aparecem umas coisas loucas. Isso aí é doideira. Gilson, diga lá. Sim, do jeito que ele falou. E quando ele quiser. Da maneira que ele bem entende. Porque ele é Deus. Às vezes a gente tem a mania triste de querer reduzir Deus e dizer, eu posso julgar a Deus. Tem muitas pessoas que dizem isso. Por que é que Deus permite tanta fome no mundo? É Deus que permite a fome? Ou é a dureza do coração humano? Vocês têm ideia de quanto alimento é jogado no lixo? Estima-se que 1/3 de toda a produção mundial vai para o lixo. Nós temos 7 bilhões de pessoas. 1 bilhão de pessoas passa fome. 6 bilhões de pessoas não podem ajudar 1 bilhão de pessoas a ter um prato de comida? Isso é responsabilidade de Deus? Deus não está fazendo a terra produzir? Não dá para jogar nas costas de Deus aquilo que é responsabilidade do homem. Ir para o Egito. Sim. Deus sustenta, Deus cuida, Deus dá. O problema é que nós não queremos, às vezes, é repartir. Mas daí não dá para dizer que Deus é culpado pela fome do mundo. Ah, violência no mundo. Deus é culpado pela violência do mundo? Sim ou não? Não, gente. Quem é que faz a violência? Ah, não, eu vou tirar o meu da reta, vou dizer, Senhor, a culpa é tua, Senhor. Parece coisa de Adão. Oh, foi a mulher que o Senhor me deu. O problema é teu, a origem é tua, o problema... Gente, isso é não conhecer a Deus. As pessoas falam e falam e falam daquilo que não conhecem. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Vamos seguindo? 2.
Fomeou aqui. 2. A possibilidade de conhecer o ser de Deus. Isso é uma possibilidade mesmo. Se não conseguirmos definir de forma completa a essência de Deus, como conseguiremos conhecê-lo? Não foi sem propósito que muitos pensadores do passado afirmaram ser Deus incompreensível. Se analisarmos bem, como poderia a mente humana, finita e limitada, entender aquele que é infinito e ilimitado? Vamos dar um nó na cabeça? Pensa bem, vamos pensar na nossa realidade, certo? Quantas pessoas vocês podem ficar de olho num dia? E nós dizemos que Deus olha por todos os que estão no planeta Terra. Mas o planeta Terra é um planeta. No nosso sistema solar são quantos planetas? A ciência moderna aí me diga, por favor, que andaram tirando alguns planetas aí. Eu fugi da escola recentemente. Uns são rebaixados a planeta. É assim, eu estava feliz. No nosso sistema solar, existem vários planetas. Mas o nosso sistema solar é uma galáxia. Numa galáxia existem milhares de sistemas solares. Vários sóis com vários planetas. Mas galáxias, não existe uma só. Existem milhares de galáxias. E Deus rege tudo na palma da sua mão. Dá para entender isso? Como é que nós vamos entender esse Deus que criou todas essas coisas, que cuida de todas essas coisas, que botou ordem em todas essas coisas, que, como diz o Nilson, deixa penduradinho isso no espaço, cada um no seu devido lugar, com o seu devido movimento, regido por suas próprias leis. Como nós podemos entender esse Deus? Nem sempre nós vamos entendê-lo, mas nós podemos conhecê-lo. É como criança, né? Às vezes a gente não consegue entender uma criança, por que ela está chorando, por que isso, por que aquilo, mas na medida em que nós a conhecemos, nós vamos entendendo. Não sei quantos de vocês são pais, mas tem horas que o choro de dor é característico. O pai sabe distinguir, ou a mãe sabe distinguir o choro da criança quando é de dor. Tem o choro que é de fome. Tem o choro quando está precisando ser limpado. E não são iguais os choros. Tem timbres diferentes, formas diferentes, e quando está fazendo manha também, a gente sabe. Que criança também é manhosa. Então nós podemos conhecê-las sem às vezes compreender por que fazem isso. Pensando agora em Deus, nós não podemos talvez conhecer a Deus em toda a sua profundidade, em toda a sua extensão, mas podemos ter um relacionamento com Ele. Podemos sim entender o que Ele tem para nós. Vamos lá, vamos tentar trabalhar isso. Nossa compreensão a respeito de Deus sempre será parca é pobre, rasa, pouca extensa. Porém, o fato de não compreendê-lo totalmente não significa que não podemos nos relacionar com Ele, e nem que nosso pouco conhecimento seja impeditivo para que possamos nos aproximar mais do Senhor. Pelo contrário, pois Ele mesmo nos convida a buscar nele os recursos necessários para esta melhor compreensão. Jeremias 33:3 e Tiago 1:5. Rapidinho. Nosso tempo está se esvaindo. Nós estamos no ponto 2. Olha que coisa maravilhosa. O que diz? Olha o convite de Deus. Lucinha, de novo, bem alto. Olha que Deus. E me invoca, me chama, vamos conversar. E eu vou revelar para vocês coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Esse é o nosso Deus. Um Deus que se relaciona conosco. Tiago 1:5. Está faltando sabedoria para entender a Deus, para compreender as coisas? O que é que o Tiago está dizendo? Peça a Deus, vai conversar com Deus, vai ter um relacionamento com Deus. Não fuja de Deus.
Às vezes aquilo que nós não conhecemos, a gente põe de lado, tem medo, não quer se relacionar. Deus vai dizendo o contrário: venham, vamos conversar, vamos caminhar, vamos buscar essa sabedoria. Seguindo, a possibilidade de conhecer o ser de Deus. Os ímpios não querem conhecer ao Senhor. Por quê? Na lição tem a resposta. Vai lá, pode ir na lição. Os ímpios não querem conhecer a Deus por quê? Vocês estão com a lição na mão, gente. Acompanha lá. Eles não querem conhecer a Deus porque sabem que estão fazendo coisa errada. Não querem se aproximar da luz porque as suas obras são más. Isso está em 1 João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. João não está ali naqueles textos. Vocês podem ler esses textos em casa. Esses textos estão na lição. Daí nós temos lá que Jesus é a melhor revelação de Deus. Hebreus, capítulo 1, de 1 a 3. Esse é importante. Vamos lá. Jesus é a melhor revelação a respeito de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós vamos conhecer a Deus. Hebreus, capítulo 1. Vamos lá, rapidinho, de 1 a 3. Tendo Deus outrora falado... Até aí tá bom. Até aí tá bom. É o mesmo texto que o seu Terço leu, só que a extensão dele toda. Quem é a revelação de Deus? Jesus Cristo. Ele é a revelação de Deus. Ele é a expressão mais exata do seu ser. Querem conhecer a Deus? Conheçam a Jesus. Vão ler. A palavra de Deus fala de Jesus da primeira página do Gênesis até a última página do livro de Apocalipse. A palavra de Deus, ela é cristocêntrica. No Antigo Testamento nós temos a promessa da vinda de Jesus. No Novo Testamento nós temos a vinda de Jesus e também a promessa da sua volta. É isso que nós temos. 2 testamentos que falam de Jesus. Somente de Jesus. Na medida em que nós conhecemos a Jesus, nós vamos obviamente conhecer mais a Deus. Terceiro, o ser de Deus revelados em seus atributos. E agora nós vamos começar a parte dos atributos. Então aqui é uma parte apenas introdutória também. O que é atributo? O dicionário nos informa: aquilo que é próprio e peculiar a alguém ou alguma coisa. Característica, sinal distintivo, qualidade. Exemplos dos atributos de Deus: luz, justiça, santidade, honestidade, fidelidade, integridade, bondade, etc. Isso nós vamos ver depois com mais calma. Como afirma Berkhoff, os atributos são as qualidades essenciais de Deus, inerentes ao seu próprio ser e com eles coexistentes. Parece estranho, mas o que ele está querendo dizer com isso? E que dele emanam essas coisas. Essas coisas não fazem Deus. Isso é preciso entender. Os atributos de Deus não são a essência do seu ser, mas eles são a emanação daquilo que... Alô? Isso, obrigado. Sim. Então, esses atributos emanam de Deus. Eles são, Deus e os seus atributos são um só. Eles não acrescentam esses atributos ou diminuem
absolutamente nada ao ser de Deus. Se eu tirar um atributo, eu vou deixar Deus menor? Não. Se eu acrescentar algum atributo que eu acho que Deus tenha, vai torná-lo mais Deus, mais poderoso? Não. Nada que eu possa atribuir a Deus ou retirar de Deus vai modificá-lo. Eu sou o que sou. Muito bem, você. Essa é a ideia. Os homens são compostos por seus atributos como pequenas partes que se encaixam e formam um todo. A partir da soma ou da ausência de alguns atributos, os homens são qualificados pelos seus semelhantes. É assim que funciona? Sim ou não? Vamos imaginar o Moacir. O Moacir é uma pessoa muito querida, mas ele é impaciente. Né? Eu só estou dando aqui um exemplo difícil, diferente. Não, o atributo então aqui não, eu vou dizer uma coisa que te falta. Vamos dizer assim, falta um atributo, que é a paciência, certo? Então a falta deste atributo, a falta desse sentimento, dessa qualidade, vai fazer do Moacir o quê? Moacir. No entanto, vamos julgá-lo como o quê? Uma pessoa impaciente, que não tem paciência. Então a falta de um atributo, nesse caso, vai fazer diferença na vida dele e vai fazer diferença no nosso relacionamento com ele. Ok? É por isso que diz lá que o fruto do Espírito é o quê? Vamos lá, o que é? Paz, amor, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Essas coisas precisam estar em nós. Quando nós temos isso tudo, nós somos pessoas, vamos dizer assim, completas. Agora, tira um gomo disso aí. Então nós vamos ser julgados a partir daquilo que nós não temos. E talvez alguns de nós vão ser exaltados por uma destas coisas, dessas virtudes que nós temos mais. Vamos imaginar que alguém é assim, extremamente caridoso. De repente todo mundo vai atrás dessa pessoa porque tem algum interesse, que precisa de alguma ajuda, que precisa de uma misericórdia. Então ela vai ser levantada, exaltada, diferenciada por causa da sua qualidade. Deus não tem isso. As qualidades de Deus, elas não aumentam nem diminuem. Elas são sempre as mesmas. A paciência de Deus é sempre a mesma. Graças a Deus ele é longânimo. Porque senão não tinha mais ninguém sobre a face da terra. A paciência de Deus não tem limite. Jó perto de Deus é fichinha. Porque olha que os homens vêm aborrecendo a Deus desde a criação. Faz tempo. Faz tempo. Um dia a paciência dele diz que vai chegar no limite, que é quando Jesus volta. Do Islã. Mas entenderam bem essa história? Nós somos sim, nos é conferido algum valor a partir daquelas virtudes que temos ou deixamos de ter, certo? Deus não funciona assim. Então nós não podemos comparar Deus conosco, porque nele tem toda a perfeição. Todos os atributos emanam de Deus. Se eu tenho paciência, por quê? Deus me deu. Se eu tenho generosidade, é por quê? Porque Deus me deu. Virou, mexeu, tudo vem de Deus. Então as virtudes emanam de Deus. As virtudes que eu tenho me definem e me dão valor. Mas isso jamais pode ser feito no caminho inverso. Deus não tem falta de virtude. E as virtudes de Deus não são em maior ou menor intensidade. Nós temos pessoas que são mais amorosas do que outras. Nós temos pessoas que são mais generosas do que outras. Nós temos pessoas que são mais honestas do que outras. Há uma variação. No entanto, isso não acontece com Deus. Seguindo,
Partindo então do pressuposto que cada um dos atributos de Deus são perfeitos em sua essência, podemos chegar à conclusão que a essência de Deus está no entrelaçamento de todos esses atributos eternos e perfeitos. Assim sendo, quanto mais conhecemos a respeito desses atributos, mais nos aproximaremos da essência de Deus. E agora, finalizando, conclusão, conclusão. Pode passar mais um lá? Travou, Diego? Passa mais um lá para nós? Isso, conclusão. Deus se revela aos homens, ainda que nos seja impossível compreender sua pessoa, tal como ela é de fato, ainda assim poderemos conhecer algo de sua essência através do estudo e também da prática dos atributos absolutos de sua pessoa. Jesus nos convida a andar debaixo da sua luz, João 8,12, a ser perfeitos e misericordiosos como Deus é, Mateus 5,48, Lucas 6,36, a ser prudentes e ao mesmo tempo simples, Mateus 10,16. Conhecimento e prática nos aproximam de Deus. Vamos ver os dois versículos, Salmo 24,15 e Provérbios 3,32. Como? Beleza. É João 25,14. Salmo 25,14. Não, eu vou te contar, esse pastor de vocês está com a séria. Já está ficando disléxico, já não consegue mais, está trocando as bolas, tá feio, precisa de férias de novo. É Salmo 25,14. Então a intimidade do Senhor é para os que o temem, e a estes que temem a Deus, que buscam a Deus, Ele dará a conhecer o quê? O que Ele vai dar a conhecer? A sua aliança. Então fala de um Deus que se revela nesse relacionamento. Provérbios 3,32, eu acho que deve ser esse texto agora. Aos retos trata com... Se nós buscarmos a Deus, se nós formos fiéis, se nós praticarmos a bondade, se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, Ele se revela. Ele se mostra íntimo de nós. Intimidade é conhecer alguém de forma profunda. Não totalmente, mas de forma profunda. Dúvidas, meus irmãos? Nenhuma dúvida, coisa boa, eu acho fantástica. Vocês saem daqui sem dúvida nenhuma, isso é fantástico. Dá o quê? Talentos. Uma característica é aquilo que te distingue entre as demais pessoas. Não seria necessariamente um talento, seria uma virtude. Vamos imaginar, você é uma pessoa que é distinguida entre os demais por sua bondade. Então, não necessariamente é um talento. Bondade é uma coisa inata, é algo que Deus colocou dentro de você e faz isso florescer. Depende de Deus, emana de Deus e é bom para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor. Tudo é 10, tudo é maravilha. Eita festa. É verdade, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais rabugento. Né? Deixa eu contar uma coisa para você, Nilson. Nós temos períodos na nossa vida. Então nós temos bons períodos, tem esse período da rabugência, certo? Mas tem um período na vida da gente que a gente começa a ficar bom, muito bom. Mas ora fica tão bom que as pessoas dizem, mas como ele está bonzinho, daí pode saber que está morrendo. Daí para poder as pessoas dizer, morreu, mas estava tão bom, era um homem bom, homem querido. Mas é um fato, a gente vai melhorando até morrer. Se não há mais dúvidas, vamos ficar em pé e vamos encerrar essa escola dominical.
Pai querido, muito obrigado de todo o nosso coração pelo dia de hoje, pelos irmãos que aqui estão, pela mensagem que o Senhor nos dá, pelo desejo que o Senhor coloca em nós de te conhecer mais. Muito obrigado, Senhor, porque Tu não és um Deus irracional, que Tu não és um Deus distante, que Tu és um Deus presente, um Deus para o dia a dia. Pai Todo-Poderoso, nos ajuda a entender a Tua grandeza, a Tua majestade, o Teu poder, o Teu domínio de uma forma absoluta, Senhor. Que não possamos, Senhor, ficar presos a concepções humanas de um Deus finito e limitado que pode ser controlado, mas que possamos viver debaixo das Tuas asas, Senhor. Esse Deus maravilhoso que Tu és, todo-poderoso, cheio de amor e benefícios para conosco. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e Te pedimos, Senhor, que nos ajude a caminhar cada vez mais contigo, a ter mais intimidade contigo, a ter mais sabedoria, Senhor, nessas coisas. Que não sejamos levados por vento de doutrinas, mas que possamos, dentro da Tua palavra, ver quem o Senhor é e Te adorar em espírito e em verdade. Leva agora o Teu povo em paz para os lares, Senhor. Abençoa-nos com a Tua graça e nos dá a oportunidade de voltar à noite para louvarmos e bendizermos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno, insondável e infinito de Deus Pai, e a bênção consoladora do Santo Espírito, repousem sobre vós, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.